Olá a todos, o meu nome é Tânia, sou criadora do Pé Descalço e estou aqui com a Inês Salema, que é criadora do... Hashtag a mãe sou eu. Olá, Tânia. Olá! Tudo bem? Tudo. E então conta-me um bocadinho, a Mãe Sou Eu é sobre o quê? A Mãe Sou Eu é um projeto que visa desenvolver e levar até às pessoas a parentalidade consciente e inteligência emocional. Eu sou facilitadora de parentalidade consciente. Estou também a tirar uma pós-graduação na área da inteligência emocional e da saúde mental e, portanto, aquilo que eu quero é ajudar as pessoas a construir ou a reconstruir as suas relações com os seus filhos, portanto, a terem melhores relações com os seus filhos, as melhores relações com os seus filhos, dentro daquilo que são os seus próprios valores e dentro daquilo que são os seus próprios parâmetros de parentalidade. No fundo, é um bocadinho isto. Sim. E diz-me uma coisa, eu também acho que agora tem dado a ser muito falado isso da parentalidade consciente. O que é isso da parentalidade consciente? Em que é que difere daquilo que as pessoas até aqui conheceram como parentalidade? Não sei, diz-me tu, o que é que tu achas que é a parentalidade mais tradicional? O que é que te vem à cabeça quando falamos em parentalidade tradicional? Olha, a mim vem as mesinhas todas que todas as avós, as mães passam, as tradições, lá está, que nem sempre que são as mais saudáveis. A meu ver, o que a parentalidade consciente traz diferente é a abordagem a temas que foram-se repetindo sempre as mesmas formas de fazer e que se começou a perceber que nem sempre será o melhor, porque nós todos mudamos as culturas, as consciências, as coisas todas, e há um maior entendimento de nós próprios e da criança que temos à nossa frente. Pronto. Isto é o meu entender. Mas não sei se a maior parte das outras mães vê dessa maneira, porque eu acho que ainda vê um bocado, ou é uma coisa ou é outra, e não sei se também será assim tão uma coisa ou outra. Há uma forma muito engraçada de explicar os vários tipos de parentalidade. Eu gosto de ilustrar, é mais fácil com desenhos, mas eu gosto de ilustrar. A família é um círculo e, tipicamente, na parentalidade tradicional, a criança está fora do círculo e vai dando provas sociais de que merece estar dentro do círculo. Ou seja, sim, a criança nasce selvagem, não é? E, sim, portanto, nós vamos introduzindo conceitos de socialização, o comportar-se à mesa, o comportar-se em público, o cumprimentar os mais velhos, o respeitar os mais velhos e todas essas provas sociais e assim ela vai merecendo entrar dentro do círculo até que chega à idade adulta e é uma pessoa enfim, supostamente responsável e completa e então está pronta não só para estar dentro do círculo como para formar o seu próprio círculo. E isto foi o que nós tivemos durante muitos anos, portanto, uma parentalidade muito dirigida, não é? Sim. Os pais mandam, os filhos obedecem e porquê? Porque é assim. E como nós todos, a nossa geração ainda foi muito educada dentro desses parâmetros, o que acontece é que nós agora, enquanto pais, caímos um bocadinho no polo oposto, portanto, saímos do tradicional, queremos romper com o tradicional, mas caímos um bocadinho no permissivo. E no permissivo, a criança que estava fora do círculo passa a ser o centro do círculo. Portanto, os pais giram em torno da criança que está, sim, no meio do círculo. E o que é que acontece a uma criança que está dentro do círculo? Vai andar à procura de onde é que o círculo acaba, dos limites exteriores do círculo. E, portanto, também aí manifesta aquilo que nós chamamos de mau comportamento. Sim. Porque vai andar a querer explorar, a ver o que é que se passa no vai círculo. Vai testar também. A conhecer-se a si, a conhecer aos pais e conhecer os limites do círculo. E por isso também aí, quando a criança é o centro do mundo da família, é o centro do círculo, também há manifestações muito evidentes de mau comportamento por essa via. O que a parentalidade consciente propõe e quer é que estejamos todos algures dentro do círculo. Portanto, todos fazemos parte do mesmo círculo. As crianças são elementos da família, tal como os pais são elementos da família. Todos nós temos igual valor, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, as nossas vontades, todas elas podem ser livremente manifestadas, nenhuma vale mais do que a outra intrinsecamente. Aquilo que os pais têm a mais do que os filhos é responsabilidade, experiência, poder económico. E por isso os pais são os líderes da família. Portanto, há um preconceito muito grande em relação à parentalidade consciente porque quem não tem abertura ou quem não tem interesse ou enfim, quem
é defensor de uma parentalidade mais tradicional, ou quem prefere uma parentalidade mais permissiva, considera muitas vezes que a parentalidade consciente é um deixar andar, é um tornar as crianças iguais aos adultos. Sim. E em certa medida mas não é na medida em que as pessoas pensam. É igual na manifestação da sua identidade. Não significa eu dizer eu quero, não significa que vais ter o que queres, significa que és livre de dizer eu quero. Sim. E por isso o que a parentalidade consciente quer é desenvolver relações, é que as pessoas na família desenvolvam relações saudáveis. Que hoje em dia é coisa que cada vez há menos. A parentalidade é muito unilateral, é muito de pais para filhos, ou no caso a parentalidade permissiva é muito de filhos para pais. Eu Sim. quero e o pai dá. E Portanto, a parentalidade consciente gira muito em torno daquilo que são as necessidades de todos os membros da família, e todas essas necessidades têm o mesmo lugar numa escala de importância. O que não significa que todas vão ser atendidas ao mesmo tempo, ou que não tenha que haver um equilíbrio dessas necessidades. Sim. Significa que todas são igualmente importantes. E o igualmente importantes aqui acentuo que as dos pais também são muito importantes. Sim. Nós gostamos muito de deixar as nossas necessidades para o último lugar. Pois é, era o que eu te ia dizer. Passa muito também por um caminho por nós. Não, por nós próprios. Ou seja, nós temos que voltar às vezes até a perceber quem somos e as tradições a que temos que ir contra, não é? Ou alterar, ou ajustar para a nossa família e para o nosso meio familiar, para podermos aplicar a parentalidade consciente. Claro. A primeira coisa que eu gosto de fazer em termos de trabalho com pais é justamente fazer um regresso à infância e aquilo que foram as formas como foram educados, e fazer as pessoas refletirem sobre disso, o que é que querem guardar, porque há muitas coisas que nós queremos obviamente guardar e que queremos obviamente reproduzir na nossa família, e o que é que querem enrolar uma bolinha e deitar no caixote do lixo. Esse é um trabalho que nós podemos e devemos fazer, e podemos e devemos fazer sem culpa. Há muitas pessoas que ficam embrulhadas de mas eu gosto tanto dos meus pais, eles fizeram o melhor que puderam. É claro que fizeram o melhor que puderam com aquilo que sabiam e que procuraram toda a informação que estava disponível na altura, ou não, e sentiram-se bem com isso. E isso levou a coisas boas e más, e é assim, é o que é, está tudo bem. Sim. E nós, no papel de mães, queremos fazer o mesmo trabalho que eles fizeram. É ver, com tudo o que está disponível, o que é que encaixa em nós e o que é que não encaixa em nós. E isso inclui aquilo que foi feito a nós, não é? Enquanto crianças e enquanto filhos. E, portanto, não há mal nenhum em fazermos essa retrospectiva e decidirmos por nós o que é que condiz connosco hoje e o que é que já não nos serve, e então isso pôr de parte. E ajustar. Diz-me uma coisa, tu sempre foste da parentalidade consciente, por assim dizer? Olha, eu sem saber o que era parentalidade consciente já me alinhava muito com aquilo que hoje sei serem os valores da parentalidade consciente. De forma bastante instintiva. Mas é claro que quanto mais se estuda sobre o assunto e mais se pratica, claro que também tinha muito de parentalidade tradicional, não é? Sim. Claro que também disse muitas vezes, mãe, mas porquê? Porque eu quero, porque é assim, porque eu quero, porque agora é assim, porque sou eu que mando e, portanto, é assim. Claro que ainda hoje, praticando parentalidade consciente, a prática de parentalidade consciente não é uma receita milagrosa para todos os males da vida. Não. E não resolve todas as birras e não resolve todos os conflitos. Os conflitos têm que existir, os conflitos fazem parte e geram crescimento se forem bem conduzidos. Mas a diferença é que eu hoje vejo os conflitos como boas oportunidades para dar competências aos meus filhos e boas oportunidades para eles mostrarem um bocadinho quem são também. Sim. E em vez de ser uma batalha e uma guerra. E essa é uma troca muito boa se nós conseguirmos aproveitá-la. Tens 2 filhos? Tenho 2 filhos. O Martim e o Miguel. Os dois já apanharam esta Inês de parentalidade consciente? Não, coitadinhos. Não. Eu era uma mãe bastante consciente na acessão da parentalidade consciente quando era só o Martim. O Martim sempre teve uma mãe presente. Quando eu digo presente, não é presente em casa, é presente quando eu estava com ele, não estava com ele. Mesmo? Não estava com ele, estava com ele.
Quando era sobre ele, era sobre ele. E ele teve 3 anos deste tipo de relação. E, portanto, a relação que eu tinha com ele é um tipo de relação que se pretende construir na parentalidade consciente. Depois eu engravidei do Miguel e comecei a ter que pôr algumas restrições e já não nos podia pegar tanto ao colo e já não me podia atirar para dentro da cama de grados com ele, porque não cabia lá. E gostava de estar sentada no chão a brincar com ele e a minha disponibilidade, não só horária, mas mental, também foi reduzindo. E eu fui-lhe prometendo que o Mano ia nascer e que tudo ia mudar e que eu ia poder voltar para ele, mas as coisas não funcionam assim. Quando se tem um recém-nascido nos braços e, portanto, também não foi assim que funcionaram quando nasceu o Miguel. E o Miguel é ainda hoje um miúdo muito absorvente e por isso os meses foram passando e o Martim foi esperando e os meses foram passando e o Miguel fez 1 ano e o Martim cansou-se de esperar. Deu o seu grito de piranga e disse basta. E tornou-se aquilo que nós chamaríamos insuportável. E, portanto, começou a fazer... É uma boa descrição. Foi ligeiramente insuportável. Começou a fazer birras atrás de birras cada vez mais violentas, birras de atirar coisas para o chão, birras de descontrolo corporal mesmo, até o dia em que para chamar a minha atenção, enfim, lidei com essas birras da maneira que pude, nem sempre muito bem. Houve uma altura da vida do Martim em que eu levava uma palmada todos os dias, pelo menos. Não me orgulho, mas era o que era e foi como foi na altura. Fazias o melhor que sabias. Lá está, fazia o melhor que podia com os recursos que tinha, sendo que recursos inclui aquilo que eu sabia e aquilo que eu estava em condições de fazer na altura, não lá está, com recém-nascido nos braços e tudo mais. E ele bateu no irmão, o meu irmão, bebê, no meu colo, ele deu uma sapatada no irmão que foi... E eu também aí lidei muito mal com aquilo. Em vez de o acolher, de reconhecer... De ouvires o grito e perceberes... De reconhecer a frustração dele, de compreender que ele estava farto de não ter mãe, que ele se sentia posto de parte, eu peguei nele e pô-lo de parte outra vez. Portanto, eu peguei nele e deixei-o sozinho enquanto tratava das dores do irmão que o irmão não tinha, porque o irmão ficou surpreendido e não... Eram dores minhas e eram dores do meu filho que eu não soube acolher. E depois, pensando naquela situação em concreto, eu percebi que não... Alguma coisa não estava a funcionar. Eu já sentia, a pessoa sente, sabe? Sim. Quando algo está fora do ciclo. Vai começando a perceber que... Mas eu percebi que alguma coisa tinha realmente que mudar ali, embora não sabendo muito bem o que, eu fui à procura. E deparei-me com o conceito da parentalidade consciente e comecei a ler um bocadinho, a estudar um bocadinho e interessei-me muito aquilo. Fez sentido para mim justamente porque era algo, mais do que algo que eu estava a descobrir, era algo que eu reconhecia, aquela estrutura de coisas e aquela maneira de fazer as coisas era a maneira como a mãe do Martim fazia as coisas e era a maneira como a mãe do Martim, o Miguel, tinha deixado de fazer as coisas. Sim. E eu senti muita necessidade de recuperar isso e ir mais além. Lá está, até de voltares a ti própria como exatamente, mãe. Voltar a descobrir aquilo que eu era, que eu tinha dentro de mim, aquilo que eu acreditava e que não estava a conseguir pôr cá para fora e colocar na relação com os meus filhos. E pronto, interessei-me tanto pelo tema que acabei por querer entregá-lo também a outras pessoas que se interessassem pelo tema. Ou seja, então o Martim apanhou um bocadinho das duas mães, das duas versões, a mais tradicional e a consciente, e o Miguel apanhou só consciente. Mais coisa, menos coisa. Praticamente, enfim, mães de recém-nascidos normalmente são bastante conscientes, porque sim, mas... aquilo que a parentalidade consciente mais propõe é que nós perguntemos porquê. Porquê é que o meu filho se está a comportar desta maneira? Porquê é que ele está a fazer? Porquê é que ele está a manifestar isto desta forma? O que é que lhe está a faltar? Que é exatamente o trabalho que nós fazemos com o recém-nascido. Porquê? Porquê é que ele está a chorar? Porquê é que ele está a chorar? Porquê é que ele está... Tem frio? Sim. Está desconfortável? Tem cólicas? É um trabalho que nós fazemos naturalmente com bebés muito pequeninos porque eles não sabem, e nós sabemos que eles não sabem comunicar de outra maneira. E é quando os nossos filhos começam a aprender a falar, a comunicar por palavras, que nós começamos a deixar de perguntar porquê e começamos a perguntar mais vezes como. Como é que eu faço para ele comer a sopa? Como é que eu faço para ele não fazer birras no chão do supermercado?
o que é preciso fazer para ele dormir a noite toda. E, Verdade. e como mudamos a pergunta do porquê para como, o tipo de relações que começamos a ter e o tipo de respostas que começamos a obter dos nossos filhos também é diferente. Muda um bocadinho. Sim. Por isso, sim, diria que o Miguel, uma vez que eu descobri a parentalidade consciente, por alturas que o Miguel fez 1 ano, diria que sim, que o Miguel só conheceu uma mãe consciente. Uma mãe Eu sempre consciente. lhe perguntei apenas porquê. Sim. E notas diferenças entre eles por um ter conhecido as 2 mães e o outro ter conhecido só uma, ou seja, a nível da forma como foram crescendo ou até mesmo dos feitios ou da forma deles serem e de se expressarem, notas diferença de um para o outro? Eu não consigo ainda notar muita diferença de um para o outro porque o Miguel vai agora fazer 2 anos e, portanto, na verdade ainda é muito pequeno. Eu acho que vou conseguir enfim, medir isso. Se daqui a mais um tempinho. Daqui, talvez, a mais 1 aninho. Talvez eu consiga aí comparar o Martim de 3 anos e o Miguel de 3 anos e tentar perceber se houve a relação entre nós. Se a abordagem fez diferença também. Nunca será uma comparação em termos de feitios, porque isso eles são muito diferentes. Sim, e cada um tem o seu. Cada um tem o seu e, não, claro. E longe de mim querer compará-los a esse nível. Mas em termos da relação e do tipo de interação que nós temos, eu talvez só daqui a mais 1 aninho é que vou conseguir comparar. Mas consigo comparar a relação que tenho com o Martim hoje com a relação que tive com o Martim na altura em que estávamos os dois desesperados. Conseguiram ela recuperar. É muito diferente. O tipo de interações que nós temos hoje é um tipo de interações em que ele me leva a sério e em que eu o levo a sério. E nós temos conversas que são inacreditáveis, são uma troca inacreditável entre os dois, uma partilha inacreditável entre os dois, porque eu consigo levá-lo a sério. É uma criança, só tem 5 anos. Está bem, mas ao nível dos 5 anos... Mas já é. Exatamente. Já é. Ele não é meia pessoa, ele é uma pessoa inteira. Exatamente. É uma pessoa inteira com 5 anos e tem as ideias de uma pessoa inteira com 5 anos. Sim. E para ele, aquelas ideias e aquela forma de expressar as coisas têm importância. Sim. É só lembrar, é o mundo dele. É lembrarmos de nós com 5 anos, que nem toda a gente tem memórias tão antigas, mas é lembrarmos de nós, crianças, que os temas que nós queríamos abordar com os nossos pais eram de extrema importância naquele momento. Sim. Lá está, era o nosso mundo. Aquilo era o nosso mundo e se calhar ficaríamos desolados quando os nossos pais não olhavam para o nosso desenho no momento em que nós o íamos mostrar e que depois não da devoção, o que é que era, não. da devoção como que o tínhamos feito. E eles diziam sim, está muito lindo. E aquilo tinha dado um trabalhão, aquilo era um mundo inteiro de uma criança de 5 anos. E as crianças têm muito isto, não é? As crianças vivem muito no momento presente, que também é aquilo que se pretende na parentalidade consciente. É viver no aqui e no agora. Não é viver naquilo que passou e nas coisas que nós achamos que fizemos mal. E também não é antecipar problemas que ainda não existem, ou os 10 minutos que estamos atrasados e que já estamos a antever que na escola nos vão chatear porque eles chegaram tarde e que no trabalho... Estamos aqui e estamos agora. E aqui e agora nós podemos decidir o que é importante. Sim. Não podemos decidir o que é que vai ser importante daqui a 5 minutos, mas aqui e agora podemos decidir o que é importante. E podemos lidar com isso da melhor maneira possível e à medida que as coisas acontecem. Diz-me uma coisa... Porque eu tenho reparado muitas mães à procura da parentalidade consciente, menos pais à procura. Como é que isso funciona lá em casa? O teu marido tornou-se um pai consciente? O meu marido tem-se tornado um pai consciente, mas se lhe perguntares, ele vai negar. Eu e o meu marido temos uma divergência... conceptual, nessa abordagem. Né? Conceptual, se quiseres, no que respeita à parentalidade. Meu marido acha que a parentalidade é algo biológico e, portanto, 1050 pessoas antes de nós foram pais e outras 1050 a seguir serão pais e ninguém precisa de ser ensinado a ser pai. Portanto, ele tem algum preconceito com tudo o que seja correntes de parentalidade em termos teóricos. E ele não encaixa bem isso, não tem interesse em aprofundar e eu calculo que seja essa a situação de muitos pais homens. Bom, há outra coisa também que é ainda muito assente naquilo que é uma sociedade ainda muito machista a esse nível. Sim, que acham que parentalidade é maternidade, é diferente. Exato, ainda não promove a parentalidade dos pais ao mesmo nível que promove a parentalidade das mães.
Sim. Isto é machista sem qualquer peso na palavra que não o que ela tem. Sim. É isto, esta coisa da parentalidade ainda é muito conotado com mães e menos conotado com pais. E muitas vezes as próprias mães contribuem para isso. As próprias mães, é só, se calhar, acho que se me lembrar de mim própria, também consegui buscar muitos exemplos em que o meu marido quis fazer qualquer coisa e eu disse, não, deixa que eu faço. Sim. Em que o meu marido quis ir dar um banho a um dos nossos filhos, não é bem assim, sabe? Faz aquilo assim, põe mais ali, não te esqueças. Isso não é assim, mas porquê que não é assim? Mas olha que ele gosta mais desta forma, gosta mais daquela. E quem é que decidiu isso, não é? Sim. Como é que nós percebemos E a criança isso? até pode gostar mais assim De uma contigo, forma connosco e de outra com ele, e deixá-los criar Exatamente. os seus próprios rituais. E, portanto, homens e mulheres contribuem em igual medida para este maior distanciamento dos pais e maior procura por parte das mães. Mas, voltando ao teu marido, voltando ao meu marido, ele acha e tem algum preconceito nestas coisas de aprender sobre educar. e isso não gera confusão lá em casa? Olha, já gerou muita confusão lá em casa, justamente porque, sobretudo no imediato, depois de descobrir a parentalidade consciente, tudo aquilo fazia tanto sentido que eu não conseguia perceber como é que alguém não achava aquilo tão fantástico como eu, não é? Sim. Não, aquilo de facto era óbvio. É claro que eu antes também não sabia e não tinha descoberto e não era nada óbvio antes de eu ter estudado Sim, aquilo. mas depois Mas começas tornou-se a viver óbvio aquilo. e eu comecei a querer impor aquilo lá em casa, o que tornou bastante evidente que eu não tinha aprendido uma coisa essencial na parentalidade consciente, que é justamente o igual valor. Sim. Aquela coisa, sabes, de que as nossas necessidades e desejos e pensamentos devem e podem e têm que ser todos iguais em termos de valor intrínseco. Eu estava a fazer isso na perfeição, quase, com os meus filhos e estava-me a esquecer de que isso é um valor que nós podemos praticar com toda a gente. E, portanto, estava a esquecer-me que o meu marido também tem igual valor. Sim. E que aquilo que ele pensa e que ele sente e que ele acredita, inclusivamente os preconceitos dele em relação a algo porque eu estou apaixonado, porque é uma realidade que estou, também tem um valor tão grande quanto aquilo que eu penso em relação ao assunto. Sim. E, portanto, houve algum trabalho a fazer aí e deu bastante confusão até eu, lá está, não foi ele não teve que perceber nada diferente, até eu perceber o que é que eu podia mudar. E hoje eu tenho um papelzinho na porta do frigorífico com uma frase que diz, e para onde eu olho todos os dias religiosamente, que diz os meus filhos precisam do pai que têm e não do pai que eu gostava que eles tivessem. Ou seja, o único responsável pela relação com os filhos dele é eu. Eu só sou responsável pela minha relação com os meus filhos. Eu tenho que o deixar a ele ser responsável pela relação dele com os filhos. Eu não posso estar constantemente, como eu estava, a interferir. Sim, a relação é deles. Faz deles assim. os A três. relação é deles. É deles para construir, para estragar, para Para o que for. desenvolver num sentido ou no outro. É deles. É Sim. deles. E cabe-lhe a ele, enquanto adulto da relação, tomar a liderança e responsabilizar-se por ela. Sim. E, portanto, E isso foi algo também que- não gerou, independentemente de, pelos vistos, ser possível cada um ter a sua abordagem, a sua visão, isso não gerou qualquer tipo de confusão, ou até às vezes para se esticarem um bocadinho, para o Martim e para o Miguel perceber que a mãe tem uma postura mais assim, o pai tem uma Não. postura mais assado. Não temos essa necessidade. Aquela coisa de polícia bom, polícia mau. Bom, a partir do momento em que eu percebi que estava de facto a enverdar para um caminho que não era aquele caminho que eu queria ir, também com o meu marido, deixou de haver esse tipo de fincapé. Mas também notei o inverso. Por muito que ele não seja um defensor acérrimo e que não vá certamente por aí a fazer publicidade das virtualidades da parentalidade consciente, o facto é que ele próprio é muito mais parecido comigo agora em termos de estilo parental do que era antes, quando eu andava sempre a chateá-lo e a doutriná-lo e a tentar impor-lhe. Porque é uma coisa gira que acontece quando nós começamos a praticar parentalidade consciente. As relações desenvolvem-se de uma maneira tão evidentemente diferente do que era antes,
que os pais, por muito pouco, ia dizer crentes, mas não é uma palavra que eu gosto muito, mas por muito céticos que sejam em relação à ideia, eu não conheço ninguém que não vá tentar uma coisa que funciona. E portanto, um bocadinho por osmose, o que eu vejo é que o Mário cada vez está mais mais de consciente. encontro. Está mais consciente, mesmo que não lhe chame isso, mesmo que mesmo Se calhar que o não lhe nome chame faz-lhe nada. confusão. Mesmo que não lhe chame nada, mesmo Sim. que seja só... É um movimento natural em relação a algo que ele está a ver que funciona. Funciona e que traz resultados. E que é positivo. É que também se deixa de pensar em termos de resultados e passamos realmente a pensar em Eu estou a termos dizer, pronto, no vosso caso, viu-se resultados Certo. práticos mesmo com o Miguel, nós não é? deixamos de pensar em termos de resultados, começamos a pensar em termos de relações. Se eu consigo acordar de manhã e fazer-nos sair a todos de casa a horas sem nos descabelar, porque é que eu hei de escolher acordar de manhã e sairmos todos de casa também a horas, mas completamente esgotados, depois Sim. de ter dado 3 gritos a um, de ter obrigado o outro a vestir a camisola porque ele não queria, e chegar ao trabalho completamente exausta e cheia de remorsos porque dei os 3 gritos a um e porque forcei o outro a fazer não sei o quê. O resultado é o mesmo. Eu cheguei onde eu queria chegar a horas. Agora, Mas a lá está, maneira como eu tentava trabalhei dizer a minha os resultados. relação com eles foi completamente diferente. Os para chegar a resultados esse também não resultado. passam só por vocês com os filhos. Como tu estavas a dizer, até os resultados de ele ver em ti a tua mudança, que já não andas a tentar doutriná-lo e andar sempre ali a tentar definir tu a relação dele com os filhos, ele vê esses resultados em ti também. Ou seja, há a Inês que voltou a ser a mãe que foi no início com... Bom, eu isso não consigo falar por ele, evidentemente, mas posso dizer que eu vejo isso em mim. Sim. E, portanto, e de facto isso dá-me uma tranquilidade que enfim, que eu não tinha há algum tempo, e essa tranquilidade também é necessária para eu perceber, lá está, que eu também tenho as minhas necessidades e que essas necessidades também têm que estar preenchidas a um determinado nível para eu conseguir ser um determinado tipo de mãe. A mãe que eu quero ser, sendo que a parentalidade consciente não pretende definir a mãe que tu queres ser. Tu queres ser a mãe que tu queres ser. A parentalidade consciente quer ajudar-te a chegar lá. A chegar lá. Independentemente do que é que lá seja. Sim. A chegar lá. E eu sinto muito mais próximo de lá do que antes de conhecer a parentalidade consciente. Isso sem dúvida. Sem dúvida. A maior parte das mães que tu conheces, que te abordam, que te procuram, pronto, e que procuram na parentalidade consciente uma salvação, ou se calhar uma ajuda, vem muito por causa das birras, que quando chegam à idade das birras e que os filhos começam a ter birras, ou é por algum outro motivo? A maior parte das mães e de alguns pais que chegam a ter alguém que pratica parentalidade consciente e que se predispõe a ajudar outras pessoas a fazê-lo são as birras. Não necessariamente as birras, mas é muito como, não é? Muito como. O que é que eu faço para o meu filho fazer os trabalhos de casa sem eu ter que lhe dar na cabeça todos os dias? O que é que eu faço? No fundo, procuram uma cura para o comportamento dos filhos. Sim. E não funciona assim, não é? Primeiro porque não há magias aqui a acontecer, não é? Não, primeiro que não há magias aqui a acontecer e é preciso ter muito ciente de que, por muito consciente que nós sejamos, primeiro nunca vamos conseguir ser pais e mães conscientes 100% do tempo. Eu não conheço ninguém, acho que não existe isso. Se existir, se faz favor, apresente, quero muito conhecer-te. Se existes, mãe ou pai Passem consciente, na mãe sou eu e... passem lá na minha página e se faz favor, quero e deixem o testemunho. Bater um papinho, se faz favor. E ensinem. Se faz favor, que eu quero muito saber como é que é. E depois, não há uma cura para o comportamento. É justamente investir na relação que leva à manifestação daquele comportamento daquela maneira, e nós mudando a relação, trabalhando a relação, obtemos comportamentos diferentes, tal como acontece connosco. Imagina, estás no trabalho, entregaste um determinado projeto, o teu chefe chama-te e diz: isto está um lixo, isto está uma porcaria, tens que fazer de novo. Qual é a disposição com que tu vais fazer de novo? Linda, plena, esfuziante, de alegria, a querer fazer melhor?
Sim, não, apetece mandá-lo a um certo sítio e bater com a porta e ir-te embora. Sim. A tua vontade de colaborar É zero. é muito pequenina. Se tu, com o mesmo projeto e tendo o teu chefe exatamente a mesma opinião, ele chama-te ao gabinete e diz: olha, Tânia, gostei muito do aspecto gráfico do projeto, acho que é preciso investir mais neste e naquele conteúdos porque ainda não estão densificados o suficiente para aquilo que o cliente pretende. Sim. A crítica Sim, está lá. são abordagens completamente diferentes. É uma oportunidade. O trabalho vai ter que ser refeito, não é? Vais ter que refazer isto nesta parte. E tu vais e se calhar... É claro que se calhar vais enxofrada na mesma, porque ninguém gosta muito de... Tem que voltar a fazer tudo e repetir o trabalho, mas vais colaborar de outra sim, maneira, não é? sim. Se calhar não vais a bater com a porta a bufar e a mandá-lo ao certo sítio. Sim, sim. E é muito este tipo de situação transposta para uma relação pais-filhos, porque o que acontece é que entre ti e o teu chefe vocês estão numa posição mais ou menos simétrica, não é? Apesar de ele ser chefe e tu não, a vossa posição é mais ou menos simétrica, enquanto que é muito evidente a assimetria numa relação entre pais e filhos. É tão evidente que nós levamos que nos conduz a tratar os nossos filhos como meias pessoas, lá está, e nós somos as pessoas inteiras da relação, quando não é assim, não tem que ser assim. Sim. Nós temos é que ser os responsáveis por dar competências aos nossos filhos para poderem responder-nos da forma que nós gostamos. Sim. E para isso nós temos que ser os primeiros a responder-lhes da forma que nós queremos que eles nos respondam, desde logo, não é? Sim, somos o espelho, não é? Somos um espelho. E, portanto, todos os mães e pais que me procuram em busca de uma cura para o comportamento... Procurem na mesma. Eu digo, vão na mesma. Venham na mesma. Vamos trabalhar muitas coisas. O comportamento eventualmente acabará por mudar. Mas o foco não é mudar o comportamento, é mudar aquilo que está subjacente ao comportamento. O foco não é baixar a febre, o foco é curar a infecção que leva a que a febre se manifeste, no fundo, se é que a metáfora se percebe. É isto. Acho que sim. Diz-me uma coisa, imagina que chegava para ti uma mãe que ainda não tem um filho em idade nenhuma de birras. No entanto, não está a saber lidar, até mesmo com aquela fase que tu falaste e que eu concordo, quando acabamos de ser mães, fazemos todas as perguntas dos porquês e somos todas nós mães conscientes, mas que é uma mãe que não está, não será não ser consciente, mas pronto, não está já a saber lidar com tantos porquês e não conseguir as respostas. E aborda-te. A parentalidade consciente consegue intervir logo aí e ajudar aí, quando ainda não há birras, quando ainda não há... A parentalidade consciente começa, se quiseres, até antes de sermos pais. Nós podemos ser pais conscientes na própria decisão de termos ou não um filho. Sim. Quando nós decidimos ser mães, digo mães, só estamos aqui as duas, portanto vou agora esquecer os pais, não é nada contra, mas quando nós decidimos ser mães... Nós podemos decidir ser mães porque queremos ser mães, podemos decidir que vamos ser mães porque estamos com 35 ou 36 anos e se calhar já não há tempo e se calhar dia, eu hoje até nem queria, mas até gostava mais de apostar na minha carreira, mas se calhar depois mais tarde vou querer e já não vou a tempo e portanto vou ser mãe já. Podemos ser mães porque... Eu não quero e até já tenho um filho, mas eu estou num relacionamento novo e o meu marido é mais novo e quero muito um filho e eu vou-lhe fazer a vontade. Podemos querer ser mães porque os meus pais estão fartos de me chatear, dizem que eu vou ficar apatia e que não querem um netinho e por não sei o quê. E, portanto, esta é uma decisão que ela própria já é uma decisão que pode ser tomada de forma consciente, portanto... Antes sequer da criança estar cá fora. Antes sequer está cá fora, está cá dentro. Ou está cá dentro. Não é? Parentalidade consciente começa na própria decisão ou não decisão de sermos mães. E porquê é que eu digo isto e porquê é que eu dei estes exemplos? Porque de todos os exemplos que eu dei, há um que tem a ver com os valores da própria pessoa e todos os outros têm a ver com as expectativas de outras pessoas em relação a mim. E a parentalidade consciente pretende que nós estejamos sempre alinhados com os nossos próprios valores, com
que nós sejamos autênticos e que nós sejamos congruentes com aquilo que sentimos e com aquilo que pensamos. E que consigamos e que tenhamos essa capacidade de deitar fora as expectativas dos outros e de conseguirmos levar adiante as nossas decisões independentemente da expectativa dos outros em relação a nós. Seja a expectativa familiar, seja a expectativa social, seja a expectativa de que natureza for. E por isso a decisão de nos tornarmos mães ou pais, também ela deve ser tomada desta forma ponderada neste sentido. Ponderada ela é sempre, em todos os exemplos que eu dei, ela foi ponderada. Sim. Mas foi ponderada em determinadas perspectivas, quando a única perspectiva que interessa é a de dentro. Sim, é a nossa. É de dentro para fora e não o contrário. Portanto, sim, uma recém-mãe cheia de dúvidas, cheia de expectativas que talvez não vá conseguir cumprir, tem toda a vantagem em trabalhar essas expectativas. É porque muitas vezes nós temos muito o hábito de criar expectativas, o que, a meu ver, é errado, não o devemos fazer, mas é normal. Qualquer mãe, quando está grávida, cria expectativas de quando o bebê nascer, eu vou adorá-lo, vou amá-lo e vai correr tudo lindamente, vai haver aqueles primeiros meses com cólicas, com dores, com as coisas todas, mas depois vai tudo correr bem. E nem sempre é assim. Os bebés não são todos iguais e até mesmo a nossa forma de lidar com o bebê depois cá fora não é aquilo que se calhar idealizamos ou demoramos a sentir isso, não é? Não, e repara como já nessa altura estamos a colocar expectativas em cima da criança. A criança vai nascer, vai ter um período de cólicas, depois vai passar e depois ou vai mamar ou não vai mamar ou vai deixar de mamar. As expectativas é logo uma falha nossa, um erro nosso em criá-las. Não é sequer um erro, não é bom nem é mau, é aquilo que é. É como somos. É como é, mas é preciso colocar as expectativas pelo que elas são, que são meras expectativas, não há qualquer compromisso do universo em entregar-nos de mão beijada aquilo que nós perspectivámos que ia acontecer, não é? Claro. E portanto nós temos é que saber pôr as expectativas no lugar delas e saber aceitar e gostar até de aceitar e de descobrir aquilo que de facto vem. Sim. De facto vem quando vem. E aprender a lidar com isso, que não foi de encontro às nossas expectativas, mas aprendermos... Exato, muitas vezes não é. Muitas vezes sentimos injustiçadas, porque, caramba, toda a gente me disse que os bebés só tinham cólicas nos primeiros 3 meses e que afinal... já vai... Afinal eu não durmo às 6 por causa da porcaria das cólicas. Ou, porque toda a mesma coisa na gravidez. Porque toda a gente me disse que eu só ia ficar com dores nas costas a pai ao 8º mês e eu com 4 meses já não me aguento na coluna. Quer dizer... Como eu te percebo. Não foi para isto que eu me inscrevi, que é voltar atrás. Não, foi exatamente para isto que te inscreveste. Ou pelo menos é isto que tens. E agora? Não é? Sim. Tu podes escolher lidar com isso nesta forma de bolas, não era nada disto que eu queria, ou podes lidar com isto Deixa lá ver quais são as possibilidades. Vamos aqui. ser criativas. Vamos ver o que é que... Ok, dai-me as costas que porreiro, vou poder pedir massagens ao meu marido todos os dias. Ainda só estou de 4 meses, nem sequer tenho muita barriga, posso-me deitar para baixo. Faz favor. Dá aqui uma ajudinha. Dá para explorar as coisas do exato ponto onde nos encontramos sem ter que tentar ver nisso algo sequer de mau, de bom. Podemos deixar este tipo de avaliações de lado e trabalhar com o que temos em cada momento. Sim. É engraçado porque tu, acho que foi numa das tuas publicações ou num dos teus vídeos, foi quando começaste, ou pelo menos eu comecei a perceber que tu estavas a abordar a parentalidade consciente, quebrando um bocadinho aquela crença que é o que é que se está a passar com a criança, vamos lá e dar um abraço em vez de a chamar a atenção e pararmos nós e fazermos uma interiorização nossa do o que é que se está a passar comigo para eu agora estar com menos paciência ou para eu estar a reagir tão a quente logo com a criança mal ela me aborda ou ela me procura e tudo mais. E acho que foi das mensagens que tu passaste, lembra-me agora que foi num vídeo que tu fizeste, que tu próprio dizias que eras tu que estavas cansada e que andaste a semana toda cansada, porque ficou-me mesmo, ou seja, vou-te acompanhando, vou vendo as tuas coisas e aquilo que tu dizes que devemos aplicar com os nossos filhos, mas muitas vezes acho que é isso que com a parentalidade consciente nós vamos percebendo, é que passa muito por nós e não tanto por eles. Óbvio que eles também têm emoções, óbvio que eles também têm que exprimir, óbvio que eles também têm às vezes revoltas e dias maus, tudo mais. Mas muitas vezes ou nós projetamos para eles, ou então somos nós que até nem estamos a conseguir perceber quem está a ter o dia mau somos nós.
Eles Mas só, lá eles só está. estão a reagir em função do nosso stress, porque E o ninguém sentem. vem tentar curar o nosso comportamento, não é? E Se nós exatamente. chegarmos a um... Porque eles também ainda não conseguem virar-se e dizer assim: mãe, és tu que estás estressada, respira, calma, diz-me o que é que se passa, conta-me. Então temos de ser nós a fazer por eles e por nós também. Não, principalmente por nós, não é? Por nós, porque depois isso vai se refletir Temos que para começar eles. por nós e lá está. Também o nosso, todo o comportamento humano e também o nosso comportamento como mães é uma manifestação de qualquer coisa. Ou de uma necessidade que está plenamente preenchida, então nós estamos cheias de energia e estamos cheios de paciência e só queremos é espalhar felicidade, ou de uma necessidade não preenchida, seja a que nível for, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja o que for, e então isso também se vai manifestar. Seja querendo ficar sossegada, isolada e com a cabeça debaixo da almofada todo o dia, e se eles nos vêm chatear, lá está, chatear, já estou a pressupor que eles não vêm trazer coisas boas, não é? Exato, uma energia boa. Alguém que está numa energia má não vai pressupor que os outros abordam com uma energia boa e, portanto, ou não vamos estar receptivos a isso e, portanto, vamos responder de uma forma se calhar mais agressiva ou vamos, lá está, a partir do pressuposto que vêm chatear ou vamos dar um raspanete e correr com eles do local. E tudo isto é comportamento e está tudo bem, Claro, mas não deixa de ter dias maus, nem deixa de ter direito a tê-los. Também isto é suscetível de aceitação e também isto é suscetível de aprendizagem e é suscetível de aprendizagem, nós aprendemos muito connosco quando nós nos portamos mal, não é? Se estivermos abertos a isso, porque torna-se muito mais fácil nós colocarmos depois no lugar de crianças que não estão nem de perto nem de longe, estão maduras desde logo no cérebro como nós, porque quer dizer, no entendimento das relações, não é? Em tudo é pensar que o cérebro de uma criança só tem a maturidade do nosso entre os 23 e os 25 anos, e quer dizer, o cérebro de uma criança não está preparado fisiologicamente para se autorregular as suas emoções, para racionalizar as coisas, e muitos dos comportamentos que nós temos nas crianças são comportamentos de pura irracionalidade, são comportamentos que vêm da amígdala do cérebro, que é responsável por nos fazer congelar, fugir, reagir com raiva, é responsável pelos sentimentos básicos do ser humano. E essa zona do cérebro está programada para fazer primeiro e pensar depois. Muitas vezes as crianças não têm ainda a habilidade, não têm ainda a maturidade e não têm mesmo, quando não têm, sabes muito bem o que estás a fazer, estás a manipular. Não têm mesmo. O neocórtex das crianças não tem as sinapses ainda formadas para que ela consiga responder a um determinado desafio emocional pensando, se calhar vou meditar um bocadinho e beber um copo de água, em vez de ser vou destruir isto tudo e tirar tudo ao chão. Claro. Não vale a pena exigir de uma criança de determinada idade, sobretudo até aos 12 anos, não vale de todo, comportamentos que eles não têm a capacidade de ter. Se até nós, e é nesse ponto em que vale muito a pena aprender connosco, se até nós, adultos, muitas vezes mais ou menos treinados nisto do que é a frustração emocional ou o que seja, não conseguimos às vezes lidar com as nossas próprias emoções. Muitos de nós e muitos adultos têm muita falta de léxico emocional, portanto há muitas coisas que nós sentimos que nem sequer conseguimos dar nome, não conseguimos perceber o que é que se passa, e não conseguindo perceber o que é que se passa, muito menos conseguimos lidar com isso, não é? Porque nós não sabemos se é papel, plástico ou vidro, não sabemos em que caixinha do ecoponto é que pomos, não é? Não conseguimos dar um destino correto aos nossos sentimentos, às nossas emoções e ao nosso lixo também, se não soubermos muito sobre reciclagem. E com as crianças passa-se o mesmo a uma escala muito maior. E por isso compreendermos a nós nesses momentos e sabermos estar connosco e observarmos nestes momentos, dá-nos muitas ferramentas para conseguir estar com eles nesses momentos, conduzi-los através desses sentimentos fortes com que eles não sabem lidar e ensiná-los, dar-lhes competências para que eles consigam um dia sozinhos lidar com eles. E portanto as nossas fraquezas, os nossos dias maus, não precisam de ser escondidos, eles podem ser partilhados. Sim. Para eles também perceberem que faz parte. Faz parte. Lá está, era o que eu estava a dizer,
o facto de existir a parentalidade consciente, nós termos essa consciência de nós e de como os nossos comportamentos afetam, não significa que de repente vamos deixar de ter dias maus. Isso não existe. Toda a gente tem. A parentalidade consciente é consciente, não é perfeita. Exato. E nem procura, não é uma fábrica de mães e pais perfeitos e de filhos perfeitos e de famílias perfeitas. Não existe e não é sequer desejável. Nós somos lindos na nossa imperfeição. Nós queremos aprender a conviver com as imperfeições uns dos outros e a amar-nos incondicionalmente com as imperfeições que todos temos. Isso é que é uma família. Inês, diz-me, tu estás agora supostamente com sessões, não é? Umas sessões individuais ou em grupo? Eu tenho um programa de acompanhamento individual. Eu chamo de individual, mas na verdade o que eu digo sempre a todas as pessoas que perguntam é que o parceiro é bem-vindo. Enfim, eu não sei quem é a família que eu tenho à frente. Lá está, normalmente são as mulheres que me abordam. E o que eu digo é, se houver um pai presente, se houver um companheiro que não pai, se houver uma companheira que não é individual, mas dá para dois, não é? No fundo, o que eu quero dizer é isto, é dar para os dois adultos responsáveis pela condução da família. E neste momento é isso que eu estou a oferecer. Promovo e facilito workshops também sobre temas vários da parentalidade. Para breve irei ter também um produto para grupos que não deixará de ser um acompanhamento individual, mas é um acompanhamento individual em grupo. E, portanto, há de acontecer brevemente. Devemos ter novidades nesse aspecto. Fiquem atentos a Fiquem atentos, mas entretanto venham fazer o acompanhamento individual, sim. Que é ótimo. Pronto. Esta é a parte. Não, tenho aprendido bastante com as coisinhas todas que tu vais pondo. Isto, para quem é uma mãe recente, dá muito jeito, faz-nos ganhar muita consciência sobre nós. Lá está, eu acho que foi das coisas que mais aprendi contigo, que eu ainda hoje estava a dizer à Inês, hoje foi daqueles dias com o Lô. Difíceis, muito complicados e eu por volta das 11 da manhã mandei assim um grito de piranga, um pouco como o teu Miguel, se calhar assim mesmo, como o Martim, para o Miguel, assim mesmo. Não, o Martim ainda não diz as neiras, mas... Pronto, mas foi assim a nossa diferença e conforme aquilo me saiu da boca eu pensei assim, mas porquê que hoje tu não estás a ter paciência, Tânia? Porquê? Não foi o que é que ele está a fazer de errado, é porquê? E por lá percebi que pronto, também era eu que não estava a ter o melhor dos dias. Mas é como tu dizes, a gente quando faz a asneira, caímos logo em nós, não é? Ou quando temos um comportamento foi mesmo uma asneira? Às vezes não. Mas é um comportamento menos bom, menos condicente com aquilo que tu gostarias. Com aquilo que eu gostaria. Uma pessoa cai logo e pensa assim, mas... Quer dizer, eu estou aqui a gritar com ele, porquê? Quer dizer, não é? E aí... O que é que se passa comigo para eu esestar a gritar se ontem não gritei? Porquê que estou a gritar hoje? E aí tu tens a opção de dizer, pronto, está tudo perdido, isto não funciona, ou tens a opção de dizer, não, o que é que é importante agora? Se calhar o que há a fazer de consciente agora é pedir desculpa, não é? Sim. Pedir desculpa, olha, hoje estou cansada, passámos todos mal da noite. Eu não pedi porque ele não percebe. Mas pronto, dei-lhe um beijinho e... Talvez ele não perceba as palavras, mas ele percebe a postura corporal, ele percebe... E isso claramente ele percebe as diferenças do tom de voz sim, e, portanto, o desculpa serve para nós, porque nós gostamos de verbalizar, mas ele percebe. Sim, é mais um desculpa para mim do que... E muitas vezes isso é isso que há a fazer, é isso que há a fazer de consciente, é assumir que foi assim. Pronto. Sendo assim... Pronto. Está feito, está tudo. Fazer isto. Acompanhem o Pé Descalço no Facebook. A Mãe Sou Eu, hashtag A Mãe Sou Eu no Facebook também. Lá há links para todo o lado. Faz favor, venham ride with us porque alimentar famílias. Está fixe deste lado. Não vá. Não. Devemos fazer isto ao contrário um dia destes também. Sim. Sim. Não sei muito bem o que é que eu tenho de útil, não sei muito bem o que é que eu tenho de útil para te dar, mas... Tens muito. Mas pronto, queres fazer assim uma conclusãozinha? Não quero concluir nada. Beijinhos lá para casa ao pessoal e até uma próxima. Foi a Inês, foi uma querida em estar aqui e... Beijinhos. Espero que tenham gostado. Yeah.